Olá, muito boa tarde a você. É a falta de água e sobra problema. Agricultores do Distrito Federal contabilizam 600 milhões de reais em prejuízos na safra deste ano, por causa da crise de abastecimento. E o cálculo é do próprio governo. A perspectiva para 2018 não é das melhores. Veja na reportagem de Rodrigo Miranda. O Ricardo é um dos maiores produtores rurais de Braslândia. Em 29 hectares de terra, ele produz tomate, abóbora e limão, entre outros alimentos. Mas este ano não foi bom para o negócio. Com a diminuição da vazão de água de 500 mil litros por dia para 100 mil, Ricardo acumula prejuízos. Faltou água mesmo. Ainda ficou sem produzir. Praticamente quase paramos, né? Que liberou só 25% para nós usar a água, né? Os produtores da região são responsáveis por 24% dos produtos comercializados nas centrais de abastecimento do DF. Antes, Ricardo produzia 600 caixas de tomate por semana. Agora, são apenas 40. E eles estão assim, pequenos, feios e sem nenhum valor comercial. Se eu soubesse que ia ser desse jeito, era melhor ter parado. Porque eu falei para dar, se diminuísse mais, era melhor fechar a porteira. A falta de água também trouxe dor de cabeça para o Eduardo. Era para ele estar colhendo a vargem nesta época, mas toda a plantação foi perdida. A gente produzia em média de 140 a 160 caixas, né? E agora a gente teve um prejuízo devido à crise hídrica, que caiu para 10. E a gente está preocupado porque essa vargem a gente já perdeu ela toda, né? A gente tentou, choveu um pouco, mas não foi o suficiente, né? Devido ao racionamento, devido à crise. Então a gente está preocupado até nas próximas, né, plantações, como é que a gente vai conseguir superar isso aí. Por causa da diminuição da vazão de água, os agricultores aqui de Braslândia já calculam um prejuízo estimado em 600 milhões de reais. Para tentar amenizar a situação, eles resolveram fazer barragens para aproveitar a água da chuva e assim reverter o problema. Se todos fizerem sua parte, todo mundo liberar o terreno para deixar fazer os bolsões, com certeza, reflorestar também, nós vamos contornar essa crise hídrica. Eu não falo contornar totalmente, mas assim, acho que uns 80%, se a gente fizer a nossa parte, nós vamos contornar sim. O presidente da DASA garantiu que vem dialogando com outros órgãos para avaliar a situação dos agricultores. A Secretaria de Agricultura e a Emater têm trabalhado constantemente conosco e com a CAESB também e faz as avaliações. Então, eles estão buscando apoiar os agricultores da melhor maneira possível e da forma que eles puderem. Naturalmente, nesse período de chuva, esse apoio pode ser menor do que aquele que acontece durante o período da seca. O secretário de Agricultura afirmou que ações estão sendo feitas para aumentar a produção de água na região. Um exemplo é a recuperação de 224 nascentes e da mata que fica nas margens. Mesmo assim, é bom o produtor se preparar para mais um ano difícil. Nós continuamos tendo restrição hídrica. Enquanto os nossos reservatórios, eu estou falando especificamente da barragem do Descoberto e da barragem de Santa Maria, não se recuperarem na plenitude, nós temos que ficar atentos, né, para manter a restrição hídrica atual. E isso significa menos produção, menos renda para os produtores. Enquanto isso, o racionamento ele continua. Sem água nesta segunda-feira, tem CIA, Cruzeiro Velho, também Cidade Estrutural e condomínios do Jardim Botânico, Taguatinga Norte e parte de São Sebastião e Fercal também entram no rodízio de hoje. O reservatório do Descoberto amanheceu com 10,6% da capacidade, já o de Santa Maria atua com 23,4%. Uma leve reação às chuvas do fim de semana. E o governo lança nesta semana ofensiva final sobre o Congresso para tentar aprovar ainda este ano a reforma da Previdência lá na Câmara. Hora da gente conversar com Sérgio Amaral, na redação da Band, já está com a gente aqui. Sérgio Amaral, pergunta de $1 milhão ou de 480 bilhões. Vai ser aprovada a reforma ou não vai, Sérgio? Boa tarde. Boa tarde a você, Rodrigo, ao Cláudio, a todos que nos acompanham. Você já disse tudo, essa pergunta aí é a pergunta de $1 milhão, porque a essa altura do campeonato ninguém sabe com certeza o que vai dar. Existem tentativas, né? O governo sabe, os aliados governistas da Câmara sabem que nesse momento é muito difícil, é dificílimo aprovar a reforma ainda esse ano, mas não é impossível. Por isso, enquanto houver qualquer chance, por mínima que seja, a ordem é brigar e brigar muito por essa chance, viu, Rodrigo?
Um outro consenso é o seguinte: ninguém mais tem dúvida sobre a importância de se aprovar essa reforma dentro da... Foram tantas as reuniões, né, Rodrigo? Reuniões com líderes, com bancadas, que dentro da Câmara todo mundo está careca de saber que sem mudanças na aposentadoria em pouco tempo a situação pode ficar insustentável, ou seja, nos próximos anos, aí num horizonte de 5 a 8 anos, vai ser difícil pagar as aposentadorias de quem já está aposentado, imagina então de quem ainda vai se aposentar nesses próximos anos. E justamente por isso, nesta quinta-feira, o deputado Carlos Marum assume no lugar de Antônio Baçaí a Secretaria de Governo com a missão de melhor organizar essa base aliada na Câmara, ele que é considerado um dos maiores articuladores lá dentro do Congresso Nacional, principalmente na Câmara dos Deputados. Ontem, o presidente Michel Temer voltou a defender a importância da reforma da Previdência. Ele estava lá em Buenos Aires, na Argentina, participando da reunião de abertura do Fórum da Organização Mundial de Saúde. Vamos acompanhar. É a 11ª edição da reunião ministerial da Organização Mundial do Comércio, a OMC, que reúne 164 países. Quase 4.000 pessoas participaram da abertura. As barreiras comerciais que tanto preocupam os líderes mundiais parecem ter sido reforçadas pelo discurso radical do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A postura protecionista é considerada uma ameaça para a autonomia de organizações como a OMC e preocupa os 4 presidentes de países sul-americanos que participaram da reunião de abertura em Buenos Aires, entre eles Michel Temer. O Brasil é visto pelos vizinhos como uma superpotência do agronegócio. Por isso, podem sair desses 3 dias de encontro acordos comerciais e sanitários para facilitar a entrada de produtos brasileiros, como as carnes, o peixe e o etanol. Também está em discussão o financiamento da agricultura com recursos oficiais e a criação de estoques das colheitas para garantir a segurança alimentar. A regulamentação do comércio pela internet é outro ponto em análise no encontro que segue até a terça-feira. Em paralelo, nos bastidores, há a expectativa para o fechamento de um acordo bastante aguardado entre a União Europeia e o Mercosul. E o Brasil ganha muito com isso. Países que no conjunto têm mais de 20 trilhões de dólares de produto interno. Isso vai propiciar mais investimentos de empresas europeias nos países do Mercosul. Né? Enfim, é uma coisa muito importante. No discurso, o presidente Michel Temer falou sobre os avanços da economia brasileira e defendeu a aprovação da reforma da Previdência, que entra esta semana na reta final da negociação na Câmara. O presidente Rodrigo Maia resolveu começar a discussão na quarta-feira, seguirá naturalmente até segunda e terça-feira. Quem sabe, na terça-feira, nós conseguimos fechar. Fecharam questão já o PMDB, o PTB, o PPS. Falei com os presidentes do PP, presidente do PSD, agora falei com o presidente do PRB e estão todos entusiasmados para o eventual fechamento da questão. O relator que acompanhou o presidente em Buenos Aires fala em conseguir até mais que os 308 votos necessários. Eu, pessoalmente, acho que já temos perto de 300 votos. É óbvio que nós temos que alcançar um patamar superior aos 308 votos que são necessários, mas eu acho que teremos sim condições de avançar para 320, 330 votos. Missão para o novo ministro da Articulação Política, Carlos Marum. Até o dia 18 nós teremos sim os votos necessários para que seja isto colocado em votação e para que nós venhamos a colher uma bela vitória. Marum que já voltou, está no Congresso já articulando. Cláudio Humberto, o governo ainda tenta uma última cartada antes do fim do ano? Olha, eu acho que sim, o governo tem toda a chance de aprovar essa reforma. Já foi pior a situação, já esteve mais distante o governo dessa aprovação. Nós vimos sábado passado a Convenção Nacional do PSDB, em que todo mundo, inclusive o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, defendeu o voto em peso do PSDB nessa reforma da Previdência. O PPS já fechou questão, o presidente aí elencou outros partidos que também têm esse compromisso, portanto, o governo já esteve mais distante da aprovação. Eu tenho a impressão que sim, o governo tem todas as condições de aprovar essa reforma, mas como o próprio presidente disse, se isso não for possível, não houver tempo hábil para ainda este ano, será feito já nos primeiros dias de 2018. E o metrô volta a apresentar problemas. Nesta manhã de segunda-feira, os passageiros tiveram que desembarcar na estação concessionárias
e mudar de trem. A situação gerou um atraso de meia hora e a greve da categoria já passa de um mês, o que significa uma redução de 25% da frota nos horários de pico. E foi assim que o dia começou para os passageiros do metrô. A empresa informou que um problema técnico iniciou na estação concessionárias e, por conta disso, um trem precisou ser substituído nesta manhã. O problema foi no sistema que serve para movimentar os trens e controla as portas, o que gerou atraso de quase meia hora. A falha ocorreu nas primeiras viagens desta segunda-feira. Além das falhas técnicas e mecânicas, quem usa o metrô precisa enfrentar a greve dos metroviários, que completou um mês. O atendimento segue reduzido desde o dia 9 de dezembro. Os metroviários exigem a contratação de mais de 600 aprovados no último concurso e o pagamento de reajuste salarial de 8,41% em atraso há 2 anos. Enquanto a greve continua, Cláudio Humberto, a gente já continua vendo essas imagens aí de trens abarrotados aqui no DF. Exatamente. E também, enquanto continuar essa atitude da Justiça do Trabalho absolutamente condescendente com esse tipo de chantagem a que está sendo submetida a população de Brasília. São mais de um mês em que um pequeno grupo está fazendo a população de Brasília de refém dos seus interesses particulares. Oficiais de justiça já atestaram que o sindicato dos metroviários desrespeitaram durante 10 dias seguidos determinações da própria Justiça do Trabalho. Mas você sabe o que é que vai acontecer em razão disso? Nada, como sempre. A Justiça do Trabalho, sobretudo quando se trata da pelegada do movimento sindical do setor público, parece que eles andam ali muito aliados, né? Eles fazem um trabalho de parceria para tentar arrancar o máximo possível do poder público. E no final das contas eles perdoam tudo. Eles perdoam o desrespeito às decisões da própria Justiça, eles perdoam os dias parados. Nós que somos os otários dos pagadores de impostos é que vamos ter que arcar com tudo isso. E a seguir, segurança que matou pai e filho no Jardim Botânico tem prisão convertida em preventiva. Até o presidente Temer lamentou o caso no fim de semana. O Band Cidade volta já.